Cunhambebe era um guerreiro tamoio. Ele havia derrotado diversos inimigos, tinha capturado espadas de portugueses, canhões. E diz a lenda que ele tinha comido pelo menos 60 portugueses. Cunhambebe teve um destino comum a tantos outros indígenas na época de início da colonização portuguesa. A morte, provavelmente por varíola. Gente, hoje nós vamos falar sobre o maior grupo étnico, né, deste primeiro período aí do Brasil de colonização. Hoje nós vamos falar sobre os tupis. Existiram e ainda existem nativos aqui no Brasil. Se antes da chegada dos portugueses a gente estima um número por volta de 5 milhões, hoje é um pouquinho mais de 900 mil. Um destes grupos linguísticos que mais predominavam no atual território brasileiro eram os dos tupis, né? Onde nós vamos ter a nossa aula hoje. Gente, é o seguinte, na Amazônia, por volta de 3, 4 mil anos atrás, a gente tem o início da agricultura. Com o início da agricultura, a gente tem um aumento de populações, de povoados, né? E esse aumento de povoados vai permitir com que se formem grandes grupos linguísticos. Quando essas populações saem da Amazônia, elas vão levar consigo línguas e costumes parecidos, tá? Um desses povos que vai se originar da Amazônia e vai sair da floresta será o dos tupis, ou tupis-guaranis. Por que tupis-guarani? Porque a gente tem um grupo saindo pelo litoral, que são chamados de tupis, e outro grupo saindo pela região, né, pelo outro lado aqui, vão entrar no Brasil de volta pelo Paraguai, mas pela região sul ali, que é o grupo que nós chamamos de guaranis. Então esse é um grande grupo linguístico, não é um povo, não é uma nação, é um grupo linguístico. São povos que têm idioma similar e cultura parecidas também, não quer dizer que sejam iguais, mas são parecidas. Então, esta origem vai fazer com que vários povos que habitem o litoral brasileiro antes da chegada dos portugueses tenham costumes, né, e idiomas parecidos. Bom, aqui eu deixei no mapa até para a gente esclarecer. Em verde, antes da chegada dos portugueses, a gente tinha predominância de povos de origem tupi. Outros povos existiam aqui, né, estão em vermelho. Por exemplo, como aimorés, goitacás, tremembés e os charruas. Eles não tinham essa origem, né, do idioma e a cultura tupi. Eles tinham uma cultura que a gente varia, por exemplo, alguns eram de outros grupos linguísticos. Os aimorés, goitacás, a gente não tem certeza se eram do grupo G ou de algum outro grupo linguístico, por exemplo. Então existiam populações diferentes, mas a predominância eram de povos com cultura e idioma tupi. Eu vou colocar aqui na frente, ó, um mapa para a gente ver aqui direitinho como quase todo o Brasil existiam florestas, né? Onde não era a floresta amazônica era a Mata Atlântica. Então a gente tem a origem ali dos tupis, né? E eles vão percorrer o território ali, o litoral. De outra forma, eu vou colocar um mapa aqui com os povos, tá? Que tá melhor desenhado até no mapa ali, né? Então a gente tá vendo os vários povos que existiam. Tupiniquins, tupinambás, a gente tem os temiminós, os tamoios, diversos grupos tupis habitando, né, e coexistindo ali no litoral brasileiro. Muitos desses nomes, tá, isso aí a gente tem que deixar bem claro, foram criações dos portugueses, porque esses primeiros relatos ainda são relatos dos portugueses, por isso que a gente conhece, né, a questão desses povos, o posicionamento deles naquele tempo. Então os portugueses muitas vezes nomeavam a tribo, ou o povo, né, perdão, de acordo com a palavra que eles mais escutavam naquela região. Então a gente não sabe a origem, se era o povo que nomeava mesmo, se chamava deste jeito, ou se os portugueses apelidaram, ou se o nome era dado por algum outro povo, né, tupi da época. Então a gente tem esta relação. A gente sabe, por exemplo, que todos os povos, para os tupis, tá? Para os tupis, todos os povos que não falavam indígenas, tá? Que não falavam a língua tupi, eles chamavam de tapuias, tá? No caso, os tapuias seriam esses grupos indígenas aqui, né, em vermelho marcados no mapa. Cunhambebe, a gente vai voltar para esse carinha aí. Cunhambebe tem várias traduções no seu nome.
Uma delas é seios pequenos, porque provavelmente ele tinha um peitoral forte. A outra seria relacionado à mulher que voa. Mas, pensando na cultura tupi, a gente pode dizer, né, com praticamente toda certeza, que se Cunha Bebe foi um guerreiro, ele era homem, tá? Então, a primeira tradução é a mais provável, relacionada ao seu peitoral. Por quê? Porque nos povos, na cultura tupi de maneira geral, a divisão do trabalho entre homem e mulher era muito bem partida, dividida, né? Os homens era caça, os homens viviam da guerra, as mulheres era da proteção, da criação dos filhos, da proteção do lar e da agricultura e produção de alimentos. Então a gente tem uma divisão social de gênero também bem grande na maioria, na totalidade, né, desses povoados aí de origem de cultura tupi neste tempo. Por exemplo, vou dar um exemplo. Uma bebida que era muito feita na época e é até hoje é o cauim. Cauim era uma bebida alcoólica produzida, né, por vários povos tupis ali. O cauim era um preparo feito pela mulher. A mulher mastigava, né, uma mandioca ou um milho pré-cozido, cuspia e ali, a partir da sua salivação, existia um processo de fermentação, né, da bebida. E aí, durante a festa, a gente tem, por exemplo, os homens bebendo, né, até cair. Às vezes demorava uns 3 dias, né, os rituais ou os festejos, né, dos povos tupis. E a mulher poderia apenas bebericar, tomar em partes, mas o homem tinha que colocar a bebida para dentro num gole só, né, tomar o que tinha na vasilha. Então dá para se perceber culturalmente essa divisão ali, né, do trabalho entre o homem e a mulher na cultura tupi, apenas, né, observando o processo de manejo do cauim. Por exemplo, existia agricultura, sim, os tupis plantavam. O principal produto, né, plantado pelos tupis era a mandioca, tá? Então, só que a participação do homem nesse plantio era apenas executando a coivara, que é o preparo do campo. Como é que se preparava o campo? Jogava os galhos, botava fogo, né, e deixava de forma plana, preparava a terra através deste método de queima aí. E a mulher faria todo o restante, faria o plantio, a colheita e o preparo, né, dos alimentos a partir, por exemplo, da mandioca aí neste caso. Então, há sim uma divisão bem estabelecida entre homem e mulher, né? O Cunha Bebe provavelmente tinha este nome em relação ao seu peitoral ali. Este litoral que os tupis habitavam era chamado por eles de Pindorama. Pindorama é palmeira, então Pindorama seria a terra das palmeiras, né, para estes povos tupis que habitavam aqui a região. Da palmeira vai surgir, por exemplo, a principal moradia destes povos tupis. Os tupis geralmente no litoral faziam suas casas, né, que eram chamados de malocas, né, a partir da talha de troncos de palmeira e palha por cima. A maloca, por exemplo, neste caso, era sempre um ambiente coberto ali, né, com 2 saídas no máximo, mas era comunitário. Viviam entre 50 a 200 pessoas dentro da maloca. A maloca, ela poderia ser um espaço de dormitório, de cozer dos alimentos, de preparo do artesanato, das armas, do cuidado das crianças, de forma geral. Então, os povos tupi geralmente tinham, né, uma vida bastante comunitária nesta maloca. Geralmente, né, na aldeia, né, no povoado ali, havia diversas malocas e ao redor, né, uma paliçada de madeira como proteção, né? O chefe da maloca, e maloca quer dizer casa da guerra ou casa do guerreiro, assim, né? O chefe da maloca era sempre um grande guerreiro, né? O guerreiro mais forte ou mais respeitado ali daquele lugar. Por quê? Para os povos de cultura tupi, a guerra era muito importante. A guerra era um grande fenômeno ali social deles, era um grande evento, né, para os tupis. Para tu se tornar um grande guerreiro, tu deveria simplesmente sobreviver a muitas batalhas e capturar bastante prisioneiros.
Capturar prisioneiros é para escravizá-los? Não, de modo geral, né, os tupis não buscavam a escravidão, né, dos inimigos. Eles buscavam era comê-los, tá? Comê-los. Os tupis, e não são todos, mas muitos destes povos que habitavam ali o litoral brasileiro, praticavam o ritual de antropofagia. A antropofagia era o comer. Então, era um ritual que, para o olhar dos europeus, até vai ter uma imagem aqui, parece algo terrível, né? Parece que eles comem cabeças e tudo mais. Mas todo o ritual de antropofagia dos tupis visava absorver a energia do guerreiro. Então, um guerreiro de valor capturado, ele seria comido. Um guerreiro ou uma pessoa fraca, por exemplo, né, sob esse ponto de vista, que não daria a força da sua vida para o grupo, ele ficaria vagando por ali, né? Muitos até gostavam, por exemplo, de serem comidos porque era uma forma de tu ser valorizado, né? Da tua força ser valorizada, de tu ser respeitado como guerreiro. Claro que não era todo mundo que gostava disso, né? Mas naquele tempo era um ritual espiritual que abrangia a aldeia inteira. Era uma forma de unir e de energizar aquele grupo. E a guerra era uma condição, né? Era uma condição daquela época. Era algo cultural entre os povos tupis também. Não todos, tá? A gente tem que separar porque a gente tem diferenças, sim, entre os mais variados povos, inclusive povos tupis eram inimigos, né? Lutavam entre si, a gente vai ver depois na próxima aula um exemplo desses. Como os tupis combatiam? Eram com arcos, geralmente, tá? Eles tinham arcos de paus resistentes. Então o arco era comprido para dar uma potência ali, né, à sua flecha. Eles navegavam em canoas também pelos rios, as batalhas aconteciam também, né? Era bastante dinâmico aí esse conflito entre eles. O preparo da guerra dos tupis, tá? E não só da guerra. Os tupis, assim como a maioria dos povos, né, nativos do Brasil, eles têm uma espiritualidade muito grande, uma relação com a terra e com o mundo em que eles vivem de forma bastante espiritual. Então, todos os rituais, quando a gente vê cânticos, né, eles são danças, pinturas, essas questões são essas expressões artísticas, né, na verdade elas são também trocas espirituais que eles estão fazendo, né? A pintura, por exemplo, era feita com genipapo e urucum, duas cores, né? Preto e vermelho. O vermelho saía em um dia, mas a cor preta ficava até e fica ainda, né? Por volta de 2 semanas ainda marcado no corpo. A cor vermelha representava o sangue dos ancestrais, representa ainda. E a cor preta é a terra. Então era essa a relação com a terra e com os ancestrais que os tupis tanto valorizam. O formato dos desenhos, tá? O formato das pinturas corporais, elas vão indicar o porquê, como vai ser canalizada essa energia, por exemplo, né? Então, existiam pinturas para proteção do lar, pinturas para saúde, pinturas para maior energia, pinturas para batalha. Então, existem diversos tipos de pinturas e essas expressões culturais são muito particulares de cada povo. Eu não posso botar aqui um desenho de uma pintura corporal tupi dizer que todos tinham um significado igual para todos. Não. Cada povo, cada cultura tem a sua representação, né, a partir da pintura, tá? Corporal. Os chefes guerreiros podiam ter várias esposas, era uma forma, né, da gente mostrar, por exemplo, como os tupis valorizavam essa questão da guerra, como existia uma cultura de guerra bem forte, né, entre os tupis. Ele poderia ter várias esposas, e ele geralmente era o chefe, por exemplo, daquela grande maloca, ou até mesmo, né, se tornar o chefe ali local, deveria com certeza provar o seu valor a partir da guerra. Entenderam, gente? Se vocês não entenderam, vão lá no blog, vai estar o texto aqui embaixo e se inscrevam no canal, aproveitem aí, né, para assistir novos vídeos. Gente, muito obrigado, até a próxima aula. Tchau, tchau.